teremos história da música. Finalmente, depois de milhões de pedidos, vamos falar sobre o ser que dominou completamente o violino. O violinista mais celebrado de todos os tempos. Ele, o responsável por elevar a técnica do violino no nível supremo Master Blaster. Tudo sobre Niccolo Paganini. Compositor italiano, nascido em 27/10, olha só, 27/10, eu nasci em 29/10, quase, hein? 27/10 de 1782 e faleceu também no dia 27 de 1840. Paganini nasceu em Gênova, na Itália, e ele era o terceiro filho de 6 filhos da Teresa e do Antônio Paganini. O pai de Paganini era um comerciante frustrado, falido, que tocava bandolim. E com 5 anos de idade, o pai colocou o menino Paganini para aprender o instrumento do pai, falou, vamos ver se esse menino leva jeito. E não é que o pequeno Niccolo levava jeito, o pai logo percebeu que ele tinha um talento ali e incentivou a ele começar o violino. E nas suas primeiras lições de violino, Paganini se mostrou um pequeno monstrinho. Assim que o pai dele percebeu que o talento dele era fora do normal, ele tomou uma medida drástica. Trancou o moleque dentro de casa, adotou uma rotina super rígida, severa, que obrigava o Paganini a estudar horas obsessivamente, sem parar. E se ele reclamasse, o pai deixava ele sem comida e sem água. Tadinho do Paganini. Embora esse método do pai fosse extremamente cruel, logo o Paganini já era o maior monstro do violino da cidade. E assim recebeu reconhecimento, ganhou bolsas para estudar com todos os professores da região. Paganini passou por vários professores da cidade, mas na primeira aula, em 10 minutos, ele já superava o professor assim 1000 vezes. E não tinha mais ninguém para ensinar Paganini naquela bodega. O que aconteceu? Aos 9 anos de idade, Paganini foi encaminhado para Parma, a fim de ter aulas com um grande mestre que era o Alessandro Rolla. Esse Alessandro Rolla era um dos maiores violinistas da Itália. Esse professor Alessandro Rolla era compositor. E na primeira aula, o pequeno Paganini pediu uma composição dele. Falou, eu quero tocar uma composição sua. Aí o professor resolveu desafiar, né? Falou assim, vamos ver se esse menino é bom mesmo. Entregou pro Paganini um rascunho inédito, um concerto para violino dificílimo que ele tava escrevendo ali naquela semana. Paganini botou a partitura na frente, tocou melhor do que o próprio Rolla. Aí, nesse momento, o Rolla falou que, meu bem, você já nasceu sabendo, você é incrível, vá seguir sua carreira, porque eu não tenho nada pra te ensinar, moleque. Imagina só um menino de 9 anos tocar à primeira vista um concerto dificílimo do maior mestre da Itália. Por isso que o Rolla falou, nada tenho a lhe ensinar, menino. Voe, menino, voe. E a partir daí, Paganini lança sua carreira musical como um pequeno menino prodígio pela Itália. Aí, aos 15 anos, ele já tem uma carreira bem sucedida e bastante grande. Rico, talentoso e famoso, ele consegue sair das garras do pai cruel dele. Aí ele consegue ser emancipado e vive por conta própria. Gente, um adolescente rico, popstar. O que acontece com o adolescente rico, popstar sem pai? Vai cair na vida. O talentoso e responsável jovem Paganini gastava toda a sua fortuna com jogos, mulheres, bebida e vida boêmia. Girls, money, ass, power, ass, money. Tanto que ele uma hora surtou, tipo a Britney, quando cortou o cabelo e ficou careca, ele sumiu da vida. Ele passou 5 anos longe dos palcos, longe da vida pública. Não tinha rastros de Paganini, ninguém mais soube dele por 5 anos. Mas 5 anos não foram suficientes para o Paganini cair em esquecimento, gente. A fama dele se espalhou por toda a Europa. Testemunhas de quem ouvia Paganini ao vivo diziam que não existia melhor violinista no mundo. E que ouvir ele era uma coisa extremamente assustadora e maravilhosa. E todo mundo queria ouvir, todo mundo queria ver Paganini de pé. Mas somente em 1828, aos 46 anos de idade, Paganini retoma sua carreira, dessa vez international, por toda a Europa. Todos compraram ingressos, todos pagaram para assistir aquele violino esquisito, com o cabelo para cima, com os dedos compridos, magrelos, tocando como se tivesse possuído pelo demônio. Chamou a atenção de todos os músicos da época. Schubert, Schumann, Chopin fizeram questão de pagar para assistir Paganini. O que mais chamava a atenção nos compositores eram suas composições. As composições para violino solo de Paganini eram extremamente difíceis, virtuosas. Ninguém nunca tinha visto nada igual. E o compositor mais influenciado na época por Paganini foi Franz Liszt. Franz Liszt é conhecido como o pianista mais virtuoso, diabólico, que toca pra caralho. O que ninguém sabe é que ele foi extremamente influenciado por Paganini, porque Paganini, a partir daí, introduziu na música o virtuosismo, o impossível, a técnica que ninguém nunca ia alcançar.
Liszt ficou extremamente apaixonado pela música La Campanella de Paganini, que é um concerto para violino extremamente gracioso, difícil. E como Liszt era o Paganini do piano, fez um estudo baseado nessa La Campanella dificílima. É um desafio para todo mundo. Todo mundo morre de medo dessa música e eu me arrisquei a tocar ela. Vocês podem clicar aqui em cima e assistir o último vídeo eu tocando essa música diabólica La Campanella, que é linda. Clique e assiste. O estilo de vida de Paganini, a aparência dele, os dedos compridos, o jeito que ele tocava no palco, fizeram surgir boatos de que ele tinha feito pacto com o demônio, tipo a Xuxa. Paganini era assustador. A única forma de justificar a técnica e o jeito que ele tocava era o demônio. O pessoal levava a sério, dizia que esse talento era por causa de um pacto, sim. O bagulho era tão real que eles faziam marketing em cima disso. Olha só como era um banner das apresentações de Paganini. Eles usavam a cara, o desenho, como se realmente ele fosse o demônio, com chifre, com cara de demônio, pra fazer as pessoas quererem ir assistir, porque, mano, querendo ou não, o demônio sempre foi muito mais interessante que Jesus. Essa vida de superstar afetou a sua saúde. Eram muitos concertos, muitos compromissos, e ele também era bem putão. Nessa época ele contraiu sífilis. Isso fez com que ele tomasse um remédio muito doido na época, que dava uns efeitos colaterais muito doidão, que ele ficava fora de si. Ele cancelou vários shows pela Europa, fazendo as pessoas ficarem bem tristes. E em 1834, Paganini se aposenta e põe um fim na sua carreira. Decidiu voltar à cidade natal, em Gênova, para dedicar à composição. Mas, infelizmente, a sua saúde se deteriorou e ele pegou tuberculose, a doença mais temida da época. E numa manhã fria de 27 de maio de 1840, ele tem uma hemorragia interna e não resistiu. Morreu na sua cama. Agora vamos a algumas curiosidades e vida pessoal de Paganini. A fama de Paganini ser o próprio diabo ou ter feito pacto com o diabo não tem a ver somente com sua técnica e seu jeito monstruoso de tocar. A aparência de Paganini era muito mefista, diabólica. Mas a ciência de hoje explica. Paganini sofria da síndrome de Marfan. Trata-se de uma desordem no tecido conjuntivo que fazia com que os membros ficassem longos, magrelos e compridos, esquisitos. E ele já tinha um cabelo doido, deixava ele realmente muito demônio. Foi muito difícil enterrar Paganini. Por que foi difícil enterrar Paganini? Porque esse boato dele fazer pacto com o demônio, fez com que a Igreja Católica impedisse que o corpo fosse enterrado no cemitério da igreja, porque ele era do demônio. Demorou muitos anos, gente, até que um filho dele escreveu uma carta pro próprio Papa, implorando que ele fosse enterrado num cemitério. E eu não faço ideia de onde que o corpo dele ficou nesse tempo, eu não quero nem imaginar. E somente em 1876, mais de 26 anos depois, que Paganini conseguiu ser enterrado com honras em Parma. Eis aqui, o túmulo dele é bem bonito, muito mais bonito que muito túmulo aí de outros compositores, parece um monumento gigante. Falando em filho, Paganini teve filho, teve vida pessoal também. Ele só teve uma mulher em sua vida e não foi esposa e nem nada oficial. Afinal, ninguém queria namorar e casar com capeta, né? Quem que ia assumir? Gente, eu casei com capeta. Mas ele teve um caso bem sério com uma cantora que morava em Milão chamada Antonia Biatti. E eles tiveram um filho, o Alessandro, mas nunca registraram ele. Apesar de nunca ter sido registrado como filho de Paganini, o filho de Paganini acompanhou o pai até o fim, até sua morte. Inclusive conseguiu fazer com que o pai fosse enterrado. Paganini compôs essencialmente só para violino. Foram mais de 250 obras para violino. E a mais famosa é o Capricho número 24. Esse capricho é bem famoso, inclusive inspirou Rachmaninoff a fazer uma rapsódia muito difícil, baseada nesse capricho, a rapsódia sobre um tema de Paganini. Vale a pena ouvir, é maravilhoso. Essa curiosidade é ótima. Paganini já tentou montar um cassino, deu tudo errado, ele teve que vender tudo, vender seus violinos caros. E falando nesses violinos caros, Paganini possui uma coleção de violinos caríssimos que ele ganhava ou comprava, Stradivarius, todos esses violinos incríveis. Muitos desses violinos ele mesmo perdia, quebrava, estragava ou vendia para pagar a dívida. Que droga, mas sobraram estes aqui. Vejam só que lindos, quero todos. Não sei tocar, mas quero. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de Niccolo Paganini. Não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e conferir a playlist do Tudo Sobre. Vá lá conferir antes de me cobrar. Faz esse, faz aquele. Assistam todas as biografias antes de pedir. E diga aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Meu Instagram tá aqui pra você seguir, tá? É isso, né? Um beijo do França.